Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Hoje estou recebendo aqui a Vanusa Azevedo Souza, assistente social pela UFPA. Ela também é pós-graduada em Gerontologia e Saúde Mental pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. E ela está aqui hoje para falar sobre a saúde na terceira idade. Vai ser muito interessante. Seja bem-vinda, Vanusa. Muito obrigada. Prazer muito grande tê-la conosco, tá? Prazer é todo nosso. E eu quero já iniciar perguntando para você. O nosso programa hoje é falar de algo que é muito importante, né? Saúde na terceira idade, já que o mês de outubro é um mês dedicado à terceira idade, né? Muito bem. O que essa data representa, né, para a sociedade e para os próprios idosos? Bom, primeiramente eu quero desejar para todas as pessoas que estão nos assistindo um excelente mês de outubro e que realmente o mês de outubro traga muita reflexão na questão do envelhecimento. Isso tudo começou lá em 1982, numa assembleia que teve na Áustria, em Viena, que era uma assembleia que refletia sobre as questões do envelhecimento. E foi justamente no 1º de outubro. E aí, então, depois a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 91, instituiu o dia 1º de outubro como o Dia Mundial da Pessoa Idosa. E aqui no nosso país, coincidentemente também no governo do presidente Lula, em 2003, dia 1º de outubro de 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso. Então, a partir daí, nós tivemos realmente muitas conquistas, graças a Deus. Como é que eu posso dizer? Realmente as leis, elas ficaram mais rígidas em relação a maus tratos, né? Realmente punitivas quem fizesse qualquer coisa contra a pessoa idosa. Então, o Estatuto veio aí e abriu portas também para as promotorias da pessoa idosa, em defesa da pessoa idosa, as delegacias do idoso, a questão das leis de prioridade. Então, o Estatuto do Idoso ele veio realmente para coroar aí a dignidade da pessoa idosa. Então, o mês de outubro ele é importante porque nós estamos vivendo um evento mundial chamado envelhecimento, onde o envelhecimento ele é um fato, ele é um evento mundial. Nós temos países, por exemplo, o continente europeu é um país extremamente envelhecido em todos os sentidos, né? Ele é o velho mundo e tem uma população extremamente envelhecida. E no Brasil isso também está sendo refletido. Hoje nós já temos praticamente... Mas isso também fala da qualidade de vida, né? Sim. Aumenta a expectativa. Isso, né? Exatamente. Hoje nós já temos no Brasil aproximadamente 15% da população idosa. Né? Ou seja, a cada 10 pessoas, mais de uma já é idosa ali, seguramente. Aí você pode me perguntar, mas Vanusa, por que as pessoas estão envelhecendo muito? Justamente porque nós tivemos mais acesso às políticas públicas. Por exemplo, hoje você vai num postinho de saúde, você já consegue pegar gratuitamente o seu remédio da pressão arterial, o remédio da diabetes, você consegue, apesar de algumas dificuldades, marcar uma consulta com um nutricionista, com um cardiologista, né? E também a gente está tendo mais acesso a informações. Você pega o celular hoje e você vê o que é melhor para se alimentar, que a atividade física é muito importante. E também na contramão disso tudo, tem o controle da natalidade. Hoje muitos casais estão querendo ter apenas um filho, 2 filhos no máximo, ou não ter filhos, já é uma opção bem presente na nossa sociedade. Então isso faz com que a natalidade diminua e, diminuindo a natalidade, diminui o número de jovens. Então nós não temos mais aquela pirâmide no nosso gráfico demográfico, onde os idosos ficavam lá no último, né? Não, hoje a gente já tem praticamente um quadrado mostrando essa equiparação, né? Então, nós temos uma diminuição da população jovem e um aumento crescente da população idosa, por esses fatores. Sim. Então,
é fato, todos nós estamos envelhecendo e envelhecendo bem. Eu, por exemplo, estou com 53 anos e na minha época as avós eram aquelas senhorinhas mesmo, com um cocozinho, sentada na cadeirinha de embalo ali, né? Hoje você vê uma vovó e você vai perguntar muitas vezes se é a mãe da criança, porque nós estamos envelhecendo muito bem, por conta de tudo isso. Ah, mas olha, isso aí não é para todo mundo. Realmente é uma construção, mas em via geral as pessoas estão envelhecendo sim, com mais qualidade de vida. Falar nisso, quando falamos em envelhecer, muita gente associa apenas a perda da saúde. Como é que a gente pode desconstruir essa visão? O que aconteceu, Vanderlei? Durante muito tempo, por exemplo, aqui no nosso país, eu não sei se você lembra, mas o slogan era Brasil País Jovem, né? Porque tinham muitos jovens. E criou-se uma cultura de que o velho é alguma coisa descartada. Até naquelas... Está mudando isso quando, por exemplo, tem ali que simboliza que aquele lugar é para pessoa idosa, sempre tinha já um idosinho de bengala, a imagem de um idosinho de bengala, querendo remeter a pessoa idosa a uma imagem sem saúde, digamos assim. Sim. E a gente precisa entender que falta de saúde não está ligado à pessoa idosa, não. Tem muitos idosos e nós temos que envelhecer com saúde. Então a gente precisa desconstruir isso. De que maneira? Cuidando cada vez mais da nossa saúde e mostrando que a pessoa ela está envelhecendo, ela não está adoecendo, né? E nós podemos sim mudar isso de muitas formas, principalmente a questão do preconceito contra a pessoa idosa. A gente está vivendo muito isso, o etarismo está aí para quem quiser ouvir, você já deve ter ouvido, vai já né? chegar lá também. Então tudo bem, mas a gente pode desconstruir sim. O envelhecimento ele está acontecendo, como você falou, ele citou os dados, né, de forma acelerada. E quais são os principais desafios, né, sociais e também de saúde com relação a esse fenômeno? Olha, eu acho assim que os principais desafios é cada vez mais as pessoas terem acesso às políticas públicas. Esse eu acho que é o principal desafio. Por exemplo, na nossa cidade, em Belém, a gente tem pouquíssimas unidades realmente de saúde que são para a pessoa idosa. Nós só temos ali a Casa do Idoso, né? Claro, logicamente, que tem os postos de saúde, que é aquela porta que está aberta para toda a população. Então, todo mundo vai ter. Temos também agora maravilhosas as usinas da paz, que também tem muitas atividades físicas para as pessoas idosas. Excelente. Mas nós precisamos ter efetivamente mais unidades que sejam específicas para a pessoa idosa. Por quê? Porque aquela pessoa já viveu muito, ela já trabalhou, ela já está aposentada e ela precisa ter um atendimento diferencial. É assim que eu penso, enquanto especialista da área, né? Então, acho que esse é um grande desafio, porque o interessante não é viver mais, o interessante é viver mais, mas com saúde. Porque não adianta você chegar aos 100 anos em cima de uma cama. Então, eu acho que o grande desafio não é só viver mais, mas construir esse envelhecimento. Então, essas pessoas elas têm que ter mais acesso às informações e saber que eu só vou envelhecer bem se eu tiver uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, praticar exercícios físicos, entendeu? Então, acho que esse é o maior dos desafios. E também, claro, a saúde mental. É muito importante, principalmente nos dias de hoje. Tá certo. Essas coisas que você disse que influenciam muito na saúde do idoso. E aí, vamos tocar na questão do etarismo, né? O preconceito contra o idoso. Como é que você nota que ele afeta a autoestima das pessoas idosas? Olha, como a gente vive num mundo que é extremamente consumista, um mundo que, principalmente no Brasil, por exemplo, o Brasil, ele está em primeiro lugar em cirurgias plásticas, em a cultura da beleza. Então, sempre é associado o jovem ao belo, né? Muitas pessoas querendo
parar o tempo de qualquer maneira. Se bem que as experiências que eu tenho visto aí não têm sido boas, não. Isso, exatamente. Então, as pessoas perdem um pouco a mão, porque é tanta pressão para ser jovem, tá? Aparentemente permanecer jovem, que a pessoa ela fica realmente à mercê de de tudo isso, né? Então, a sociedade já tem essa cultura do jovem, do bonito. Então, provavelmente, com certeza, ela vai ter preconceito quanto à pessoa idosa. E aí vem toda aquela questão que o idoso não consegue mais lugar no mercado de trabalho, a aparência dele já vai influenciar. A pessoa diz assim, não, mas olha, está muito idoso. E agora, recentemente, eu tive uma experiência de acompanhar, através do meu trabalho, um casal de idosos em Portugal, e eu vi o quanto ali é diferente. Já está em outro patamar essa questão, né? Os idosos trabalham normalmente, você vai nos locais, muitas pessoas idosas trabalhando, fazendo parte mesmo aí da sociedade. Você não vê essa questão do etarismo aqui, a gente já vê mais. Então, a gente precisa entender duas coisas, que só fica velho quem vive. Todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai envelhecer. E a ideia do idoso, do velho, é sempre de que... depreciativa. Não presta mais, é feio, né? Não tem saúde. Não tem saúde, quando na verdade não é nada disso. Quando alguém quer xingar alguém que tem mais idade, diz aquele velho, aquela velha, né? E isso é uma coisa que vem muito da infância. Então a gente precisa mudar isso já nas escolas, né? Por exemplo, eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas quando a gente era criança, né? Lá vem o velho do saco, lá vem o velho, né? Então a gente precisa desconstruir tudo isso e mostrar para as nossas crianças que todos nós vamos envelhecer. A gente precisa fazer essa intergeracionalidade. Vanusa, em meio a tudo isso aí, tem alguém na família que já está numa idade avançada e eu já começo a ver algumas dificuldades. Quando é que eu devo buscar um cuidador? Por exemplo, né? Porque a gente precisa ajudar essa pessoa. A gente precisa entender o seguinte, que é comum, é natural que quando a gente fique mais velho, a gente vá ficando em determinados pontos mais fragilizado. Mais lento, a visão já não vai funcionar como antes. Enfim, várias coisas em mim vão mudando. Falando um pouquinho da parte psicológica, por exemplo, é uma fase de perdas. Você perde o companheiro, você perde a companheira, os filhos todos casam, amigos também você vai perdendo, os melhores amigos, irmãos. Você para a sua atividade laboral, então você vai ficar mais em casa. Então isso psicologicamente não é uma situação fácil de lidar. E aí, então, eu preciso observar tudo isso no meu familiar idoso. Se ele não está com o início de uma depressão, se ele não está começando, por exemplo, a não dar mais conta de realizar as atividades da vida diária com facilidade. O que são essas atividades? Levantar, ir ao banheiro, tomar o café, entendeu? As atividades da vida diária. Se eu começo a perceber que ele está tendo essa dificuldade, aí eu tenho que realmente levá-lo logo num especialista, que é o geriatra, que vai fazer um apanhado, que é um profissional importantíssimo para todos nós. Inclusive, nós precisamos consultar o geriatra desde os 40 anos, porque a gente precisa entender que todos os dias nós vivemos um processo de envelhecimento. Todos os dias. Hoje eu estou mais velha do que ontem. A envelhecer. Já lá no processo embrional, né? A gente já começa a envelhecer. Então eu preciso entender isso. Então quanto mais cedo eu me preparar para o envelhecer bem, melhor. Mas se não foi esse o caso e se eu já vejo que o meu familiar está passando por essas coisas, ou triste demais, ou sem vontade de socializar, sem vontade de sair, e não estou dando conta mais,
ele não está dando conta mais de realizar as atividades da vida diária normalmente, aí eu já tenho que procurar um cuidador. Por quê? Porque vai prevenir muita coisa. As quedas, por exemplo. Quedas são totalmente incapacitantes, leva ao acamamento, Uma das causas a perda da autonomia, óbito, né? E quedas, acredite, mais de 80% vai a óbito. Então, é muito sério. Então, a gente precisa realmente estar, de fato, observando o nosso familiar idoso para que ele não passe por nada dessas coisas. Verdade. Estou falando aqui com a Vanusa, especialista em gerontologia. Eu vou deixar uma pergunta aqui para ela, para o nosso próximo bloco. E Belém, o que é que Belém oferece, né, de serviços, políticas públicas às pessoas que estão envelhecendo? Já já a gente volta. Quer dar aquele toque especial nas suas receitas? Então se prepara, porque chegou a Pimenta Eita! Feita com ingredientes selecionados, ela traz o equilíbrio perfeito entre sabor e ardência, sem mascarar o gosto da sua comida. É sabor de verdade. É picância na medida certa. É Eita! Seja no churrasco, na feijoada ou naquele prato do dia a dia, a Pimenta Eita transforma qualquer refeição em uma explosão de sabor. Prove e diga com a gente. Eita, que pimenta boa! Pimenta Eita, sabor que surpreende. Pedidos 91 98215 2283. Muito bem, de volta com o seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Eu estou aqui com a Vanusa Azevedo Souza, especialista em gerontologia e também saúde mental, não pode esquecer disso. Eu deixei no ar aqui para ela a seguinte pergunta: o que é que Belém oferece em serviços e políticas públicas para as pessoas idosas, aquele que está envelhecendo e precisa de certos cuidados? Olha, nós não temos assim, como eu falei, né, anteriormente, muitos atendimentos, digamos assim, mas nós temos sim alguma coisa. Nós temos a Casa do Idoso, que é um local que atende as pessoas idosas especificamente, fica na Governador José Malcher. Quem vai para chegar na Praça da República, e ali você consegue marcar algumas especialidades, cardiologia, geriatria, e eu não sei como está funcionando nesse momento, se são os postos de saúde que encaminham para a casa do idoso ou se a pessoa tem que ir, se o idoso tem que ir lá diretamente, né? É bom se informar nos postinhos de saúde. Né? Pode entrar em contato. Com ele lá. A FUNPAPA também, ela tem um trabalho muito antigo com pessoas idosas, trabalho de convivência, grupos de terceira idade, a FUNPAPA, né, que é da prefeitura. Tem o Lar da Providência, que já atende uma demanda mais jurídica, mais judicial, quando o idoso ele não tem aonde ficar e o juiz determina, ele vai para o Lar da Providência, então é uma coisa muito específica, não é algo aberto, né? Tem o Pão de Santo Antônio, mas o Pão de Santo Antônio é filantrópico, então atende muitos idosos, mas assim, uma fila de espera muito grande, mas é um trabalho belíssimo que o Pão de Santo Antônio faz, né? Mas não então nada a ver com a prefeitura nem com o governo, né? E as usinas da paz agora também. Eu tenho uma amiga que trabalha numa delas e os idosos ali também são muito bem recebidos, é um trabalho muito bonito que o governo está fazendo, né? O governo do estado. E tem essa atenção com as atividades físicas que são muito importantes. Mas aqui, né, vai aí esse apelo para que possa ser olhado com mais carinho. Isso que eu lhe perguntar, particularmente, o que é que você sente mais falta? Eu acho que deveriam ter um trabalho maior, mais específico, de maior amplitude. Por exemplo, eu trabalhei na Prefeitura de Manaus
E a Prefeitura de Manaus tem um trabalho pioneiro, que é a Fundação Dr. Thomas. Uma fundação enorme que acolhe o idoso para atividades físicas, dentista, médico, e ainda acolhe, dependendo da necessidade, se aquele idoso não tem mais família e tudo, e ainda tem o programa de atendimento domiciliar à pessoa idosa, onde vai uma equipe na casa do idoso, com médico, assistente social, advogado, nutricionista, saber a necessidade daquele idoso. Então é espetacular. Então, se no nosso estado aqui vizinho pode ter, por que aqui também não pode? Verdade. Então fica uma dica aí, né, para o nosso prefeito, que é jovem, que tem todo o gás aí, que ele possa estar dando essa atenção maior às pessoas idosas, porque é uma realidade cada vez mais atual. Nós estamos realmente, a população realmente está envelhecendo e a passos largos. Falando nisso, quais são os hábitos que podem ajudar a garantir um envelhecimento mais saudável? Olha, o que se pode fazer? Sim, olha, é muito importante falar isso. As pessoas me perguntam, Vanusa, existe realmente envelhecimento saudável? Existe. Existe sim. E a gente pode até dar uma fórmula. Alimentação saudável aliada à atividade física. Tem vários estudos que mostram isso. Então, assim, você precisa sim ter uma alimentação saudável. Você é aquilo que você come. Exatamente. Então, mas que tipo de alimentação? Olha, primeiro ponto, nunca faça nada da sua cabeça. Nós temos Isso é o perigo, né? Nós temos aí profissionais maravilhosos, como nutricionista, autoalimentação, como nutricionista, o nutrólogo, são tá ouvindo, Lorim? Né? O nutricionista, o nutrólogo que pode fazer uma dieta para você, que a gente acha que dieta é só para emagrecer, não. Ele vai passar ali o que você realmente deve comer, né? O que você precisa de acordo com a sua situação de saúde. E a mesma coisa, atividade física, elas são maravilhosas, mas sempre passar pelo cardiologista, pelo seu médico, para ver se você está liberado e quais aquelas que você pode fazer. O médico liberou, o nutricionista fez aquela alimentação balanceada, aí você vai fazer. Então, tem excelentes atividades físicas. As atividades na água são maravilhosas. Pilates, que usa o peso do próprio corpo. A fisioterapia é outro profissional para você que tem o seu idoso em casa. Ele precisa estar sempre fazendo fisioterapia, principalmente os idosos demenciados. Precisa estar sempre se movimentando. Você pode, inclusive, adquirir músculos na terceira idade, né? Você pode, e quanto mais músculos você tiver, se você puder fazer musculação, você vai cair menos, ou cair menos ou não vai cair. É justamente a fraqueza muscular que faz com que você caia com mais facilidade. Que é o que a gente quer, que a pessoa idosa não caia, a sua marcha vai ser melhor, o seu sono vai ser melhor. Tudo em você vai ser melhor. Vai ficar mais bonito. Muito. E assim, as pessoas elas acham que não, mas esses hábitos de alimentação mais exercício físico, ele muitas vezes tira aquela pessoa que toma um remédio da pressão alta, a pessoa que precisava, que era diabético, ela consegue reverter muito tudo isso através da alimentação. Baixa muito a taxa glicêmica, às vezes até para de tomar o remédio da diabetes, em alguns casos, porque começa a se alimentar da maneira correta e fazer habitualmente o exercício físico, e isso é maravilhoso, melhora absurdamente. A saúde mental também pesa muito nessa fase, né? Muito. Que práticas podem ajudar na questão da saúde mental? Como eu falei anteriormente, não é uma fase fácil. É uma fase difícil que a pessoa passa por tudo aquilo. Perdas, parei de trabalhar, né? E tudo isso. Então, primeira coisa, socializar é muito importante. Então, se você vá sempre para a sua igreja, a espiritualidade também é muito importante, o contato com Deus. Eu acredito assim que seja de extrema importância. Na minha opinião, fica em primeiro lugar.
mas isso vai de cada um, né? Mas exercitar a fé é muito importante e comprovadamente, cientificamente. Eu já vi estudos que dizem que você lê a Bíblia, por exemplo, todos os dias, você tem um aumento na sua capacidade cognitiva absurda. Então, corroborando o que eu disse. Porque ler em si já faz muito bem. Ler em si já faz muito bem, lendo então a palavra de Deus é 1000 vezes melhor, né? E socializar. As pessoas acham que o idoso, chegou gente em casa, leva o papai lá para dentro que ele não gosta de barulho. É verdade, tem algumas coisas... Depende da fase também desse envelhecimento. Depende da fase, depende também do que estiver acontecendo na residência. Mas o ideal é deixar ele participar do aniversário, a receber o neto, o bisneto, os filhos, tá ali participando de tudo aquilo faz muito bem. E também passeios frequentes, o contato com a natureza. Já foi comprovado também que quando você tem contato com a natureza, a sua pressão arterial ela estabiliza, você fica mais saudável porque você respira melhor. Então pega o pai, pega a mãe, leva na orla, leva no portal, leva no mosqueiro, leva na praia, isso é muito importante. Tem um fenômeno também acontecendo aí que os idosos, aqueles que são viúvos, solteiros, estão namorando, né? Sim, estão namorando, estão... 70, 80 anos. Sim, casando novamente. Isso aí é uma demonstração de que ele só está envelhecendo, mas ele é um ser humano, ele está vivo, ele quer viver aquilo que ele tem para viver, e eu acho que isso é muito importante, é isso que a gente tem que desmistificar, né? E outra coisa também que eu queria chamar muito a atenção, é uma fase de muita tecnologia. Nós estamos vivendo. Sim. A maioria dos idosos estão usando celulares, tablets e tudo, mas a gente também tem que ter cuidado, porque o excesso de tela também prejudica o sono, dá ansiedade, porque você fica olhando aquelas coisas ali nas redes sociais e vai ficando ansioso. Então é sempre bom explicar. Por exemplo, a minha mãezinha, ela gosta muito de celular, mas eu digo para ela, olha, prejudica a cervical, né? Vai ali atrapalhar o sono, então eu fico, não, já está bom de celular, né? Vamos lá, vamos parar. Isso serve para todo mundo, inclusive. A gente tem que diminuir o tempo de tela, porque não faz bem para a gente. O sono ele é muito importante no envelhecimento. A gente já há uma diminuição natural quando a gente envelhece, então a gente precisa ter cuidado e dormir bem. A gente precisa dormir bem. É interessante porque uma pessoa que tem deficiência visual, geralmente acontece isso. É só deficiência visual, ele não enxerga. Aí as pessoas que vão falar com ele dizem, ei, fulano! Não, ele só não enxerga, ele não é surdo. Né? Então a mesma coisa é o idoso. Essa ideia de que o idoso, claro, alguns são frágeis, mas muitos idosos que não são. Então, a pessoa está com 70 anos, mas está bem, tá? A pessoa acha ainda que ele é porque é meu pai, então tem que ter todo um cuidado com ele. Não, acho que se tem que quem convive ter essa sensibilidade de perceber em que fase o seu idoso está, né? Gente, eu conheço alguns aí com 70 anos que estão aí praticando esporte, que estão namorando. Aí o cara quer tratar o seu idoso nessa fase, do jeito que ele está, como se ele fosse uma pessoa que não consegue mais ter essas experiências. O que é que você diz para esse tipo de familiar aí? Eu acho que a gente tem que entender que o respeito tem que estar acima de tudo. Volto a dizer, ele está só envelhecendo, mas ele é uma pessoa, ele é um ser humano, muitas vezes um profissional super gabaritado. Eu sempre que converso com os idosos, né, que eu atendo pela minha empresa, eu converso sobre a profissão que eles exerciam, eu faço perguntas em relação a isso. Então, eu aconselho aos familiares a fazer exatamente isso, a valorizar. Nós precisamos valorizar a pessoa idosa, tudo que ele foi, tudo que ele construiu. Os idosos, como eu falei numa outra entrevista, eles que pavimentaram todo esse caminho aí que a gente percorre. Então, a gente precisa ter muito respeito, valorizar aquela pessoa, homenagear,
porque foram muito importantes para a nossa vida. As culturas, sobretudo as orientais, elas têm muito essa questão, Muito, né? Do muito. respeito a questão da história da Sim, pessoa, o Japão, tudo aquilo que ela construiu. Né? Exatamente, o Japão, quem é que eles mais valorizam? Os idosos. E nós, brasileiros, precisamos melhorar nisso aí. Mas muito. Passou dos 40 anos, a gente acha que é um idoso. Já nem chama mais para entrevistas de emprego. Os atores não são mais chamados, só fazer papel de avô mesmo, olha lá, novos ainda, né? 40, 50 anos. Exatamente. Há todo aquilo que tem mudado, nós vemos na TV, com relação à questão da negritude, de todos os preconceitos, tem melhorado muito. A gente vê famílias inteiras. Graças a Deus, isso é maravilhoso. Protagonizando, né? Protagonizando. Novelas e tudo mais que não se via antes. Né? E o idoso? Né? Precisa ter essa visão também para mostrar que existem muitos idosos com muita saúde ainda, com muita cognição boa, trabalhando. Isso. Acredito que precisa ser feito um trabalho também urgente para a gente mudar essa cultura. Precisa, né? Porque a realidade está caminhando para isso cada vez mais. Isso, até porque daqui a pouco grande parte do nosso país terá mais de 50 anos, 60 anos. Serão pessoas com essa faixa etária. Muito bem. Vanusa, um prazer ter você aqui. Eu queria só que você deixasse para a gente, para encerrar, uma mensagem especial aí para a família, para a sociedade, de como cuidar e, sobretudo, valorizar os nossos idosos. Né? A gente está falando que a sociedade está caminhando para isso. Isso. Olha, eu acho que a grande mensagem é o que eu sempre falo, inclusive para os meus filhos. Quando a gente trata bem um idoso, valoriza, respeita, a gente está construindo o nosso próprio envelhecimento. Verdade. A gente precisa dar bons exemplos. Então, a gente tem que amar cada vez mais o nosso familiar idoso, ou qualquer idoso do nosso convívio, respeitar, porque a gente vai estar construindo e mudando essa realidade. Então, e que o mês de outubro sirva realmente de reflexão para isso. Olha, todos nós vamos envelhecer. A única escapatória é se morrer antes. A única coisa é que se a gente morrer antes, mas a gente só vai envelhecer se a gente viver. Então, a gente precisa estar sempre respeitando e amando essas pessoas e entendendo a importância que elas tiveram na nossa vida. E lutar pelos direitos dela, porque mais tarde nós vamos estar... Esses direitos serão nossos, nós vamos estar, né? exatamente. Tá certo. Prazer muito grande. Eu queria que você deixasse suas redes sociais aí para a turma também. O prazer foi... eu esqueci de uma coisa. Sim. Não posso esquecer. Ela faz um trabalho muito bonito aí, né? Também. Eu queria que você falasse um pouquinho, não posso terminar o programa sem falar sobre esse trabalho que você faz, né? Cuidando dos idosos. Isso. E como é que a gente pode ter acesso a esse seu trabalho, quem precisa. Certo. Como é que a gente pode ter acesso a isso? Eu achei maravilhoso. Eu tenho uma empresa de cuidadores de idosos, onde você vai ver a sua necessidade. Olha, eu preciso de cuidadores apenas no período noturno. Não, o meu pai já precisa de cuidadores 24 horas. Não, eu só preciso nos finais de semana, que é quando eu quero ter um descanso. Então, a gente adequa o orçamento de acordo com a necessidade e o estado de saúde do seu idoso. Nós temos, a nossa empresa, ela trabalha com cuidadores realmente capacitados. Eu faço supervisão semanal para ver se está tudo bem. Como é o nome da empresa? Vanusa Azevedo Souza, apoio e assistência à pessoa idosa em residências e hospitais, porque também a gente disponibiliza cuidadores para aquele momento que o idoso está acamado, para aquele acamado no hospital, né, passando por algum processo cirúrgico, ou que precisa de um pós-cirúrgico. Muitas vezes os parentes estão Muitas vezes os parentes precisam. Precisa desse suporte, né? Precisa desse suporte. Então você vai ligar para o 986-29-4110, vai solicitar um orçamento sem compromisso, e as nossas redes sociais é Vanusa Azevedo Souza. E lá você vai ver muitos dos nossos trabalhos, as nossas cuidadoras, elas vão
realmente são profissionais, vão uniformizadas, todas têm curso de cuidador, porque eu também trabalho... Treinadas por ela. Isso, eu também... altamente competente. Já formei muitos cuidadores, não só aqui em Belém, mas em Curitiba também, já trabalhei formando cuidadores e já ministrei esse curso em muitos interiores aqui do estado do Pará, Maranhão também, e é uma das profissões do futuro, juntamente com a profissão de tecnologia da informação. Então, o cuidador de idosos e o técnico de TI são as profissões que mais crescem no Brasil e no mundo. Já formei pessoas que já estão em Portugal, na Itália, no Canadá, porque realmente é uma necessidade mundial. Então, você que tem esse dom aí, que sente e gosta de trabalhar com a pessoa idosa e quer fazer o curso, também é só entrar em contato comigo. Poxa, que bom. Vanusa Azevedo Souza, muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo pela sensibilidade nesse tema. Eu acho que é um tema que a gente precisa estar falando o tempo todo para que a gente tenha verdadeiramente um envelhecimento digno. Foi muito esclarecedor, com certeza, e vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Tá? Prazer, espero tê-la conosco em outros momentos aqui também. Fique à vontade, para qualquer tema relacionado ao envelhecimento, conte comigo. Ok. Olha, nós acabamos de falar aqui com a Vanusa Azevedo Souza, tá? Ela é especialista em gerontologia e saúde mental. Então, eu tenho certeza que foi muito importante. Tem muita gente aí que vai entrar em contato com ela, porque a minha família mesmo precisa. Nós temos uma pessoa idosa precisando de cuidados especiais. Então, assim como tocou muito em mim, eu tenho certeza que falou muito com muitos dos nossos telespectadores. Ok? Então, eu espero contar com você no nosso próximo encontro aqui com Diálogos com Vanderlei Nunes. Grande abraço, até a próxima.